Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez e vamos mais um vídeo. Eu me chamo Sinara, para vocês que não me conhecem ainda. E hoje o que eu quero falar aqui com vocês é a importância da gente entender o quanto a gente tem que estar afastado, o quanto é afastado das pessoas com transtornos de personalidades, que são os psicopatas, narcisistas perversos. O quanto é importante a gente ter esse conhecimento, a gente passar esse conhecimento para as outras pessoas, embora muitas pessoas, elas meio que não acreditam, não entendem muito bem o que é isso, a não ser aquela pessoa que realmente passou por um convívio com uma pessoa com transtorno de personalidade. Mas é importante a gente divulgar e a gente passar essas informações para que cada vez mais as pessoas elas venham entender e elas venham compreender que realmente esses seres são seres perigosos. O porquê que eles vivem essa vida de querer distorcer a mente do outro, querer levar uma pessoa ao fundo do poço, o porquê que eles trabalham tanto em função disso, em destruição das outras vidas, das pessoas que têm amor, empatia, compaixão, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre um assunto para que vocês venham entender e eu vou entrar nesse assunto aí, o porquê eles querem fazer isso o tempo todo com as outras pessoas. Então, gente, olha só, nós, né, eu sei que a maioria das pessoas sabem disso, mas nós somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo, ele só existe porque dentro de nós existe uma alma. Isso aqui, corpo, não é nada. Ele só está aqui porque há uma alma dentro de nós, há um espírito dentro de nós. A partir do momento que a gente morre, né, esse desligamento, nossa alma, nosso espírito é desligado do nosso corpo e esse corpo vai voltar para o pó, da onde ele foi formado, né? A nossa alma é aquela parte que é ligada ao nosso corpo, às nossas vontades, às nossas decisões, em tudo aquilo que está ao nosso redor. A alma é o que está ligado, é o que nos dá vida, o que nos faz viver. Né? Como todo ser vivente, ele tem uma alma, ele vive porque ele tem uma alma. Então a alma, ela é ligada ao nosso corpo, é ligado o que a gente vê ao nosso redor, o que a gente quer pra gente, o que a gente decide através das nossas crenças, né? O que a gente crê, o que a gente vê. Tudo que a gente vê, o que a gente pensa e o que a gente decide são aquilo que a gente crê, são as nossas crenças. Então a nossa alma, ela é ligada às nossas vontades do corpo. Agora nós temos o espírito, que é o que nos liga a Deus. E essa parte do espírito é a parte divina, é a parte da nossa consciência. É aquela partezinha que faz a gente refletir, né? Poxa, eu não devo fazer isso aqui não é bom. Ou quando a gente erra, quando a gente pratica algo que lá no fundo a gente pensa assim, nossa, não era para eu ter feito isso, não era para eu ter dito isso. Aí vai a nossa consciência e a gente muitas das vezes se arrepende, né? Quantas vezes a gente fala algo que a gente fala, poxa, não era para eu ter dito isso. Aí vem a consciência e vai lá e faz com que a gente reflita e a gente muitas das vezes se arrependa e não queira mais fazer aquilo. Então nosso espírito, ele é ligado a Deus, Não, nossa alma é ligada ao nosso corpo. Então nada funciona no nosso corpo se não existisse a alma e o espírito. Se a alma é retirada de nós, acabou. A gente não é nada. A gente está aqui com esse corpo, mas a gente está com esse corpo porque a gente tem uma alma dentro dele. E uma hora essa alma vai sair. Essa alma não vai estar mais nesse corpo e a gente não vai mais existir como pessoa, com esse corpo. Mas a gente está ligado a Deus através do espírito, né?
E o nosso espírito, ele vem de Deus. E a partir do momento que a gente crer, né, em Deus, que a gente tem fé em Deus, o nosso espírito, ele está ligado ao Espírito de Deus. Então, é como se fosse uma coisa só. E nesse momento que a gente está aqui, né, em qual a gente tem o corpo, a alma e o espírito, o nosso espírito, ele está interligado com a nossa alma. Então, se a gente não tiver o nosso espírito, o que acontece? Se o nosso espírito, se o nosso espírito não tiver ligado a Deus, que é a nossa consciência, o que vai acontecer? A gente vai praticar somente aquilo que o nosso lado humano, nossa carne, né, pede, o que a gente vai entrar numa situação que a gente não vai mais sentir amor por ninguém, a gente não vai se compadecer por ninguém, a gente não vai se reconhecer quando a gente errar e a gente se arrepender, porque essa parte humana, ela é a parte que a gente quer as coisas só para o nosso bem-estar, só para aquilo que a gente precisa como humano. E o nosso espírito não. O nosso espírito, quando ele está ligado com o Espírito de Deus, a gente tende a essa reflexão. É a nossa consciência dizendo pra gente, olha, não faz, isso não tá certo, olha o mal que você fez pro outro, ame o outro. A gente entende essa parte dos sentimentos da questão de amor, né? Da empatia, da compaixão. Então, para poder a gente ser uma pessoa normal como nós somos, a gente vive de corpo, alma e espírito. É como se dentro da mente da gente tivesse duas pessoinhas, a alma e o espírito. E eles estão interlaçados, eles estão juntos, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a nossa alma ali querendo as coisas que só vão favorecer a nós como humanos, para o que o corpo quer, para o que a gente quer aqui, o nosso espírito, ele ligado a Deus, ele tende a também fazer com que a gente se liga espiritualmente com Deus. É como se ali tivesse o espírito lutando contra a alma em harmonia, porque por mais como que nós somos humanos, estamos nesse corpo humano, a gente precisa estar vivo, precisamos ter a alma, porque a gente precisa das coisas aqui também, né? Afinal de contas, nós somos humanos, somos como todos são. Agora, o espírito, ele tá ali, que é a nossa consciência. Não faz, tá errado, não é assim. Se fez algo para alguém, às vezes a gente pensa assim, vou lá pedir perdão, não deveria ter feito isso, ou coisas que você está fazendo para você mesmo, que é a própria alma, né? O nosso próprio ego, o nosso lado humano, pedindo aquilo que é somente pra gente. E tem hora que a gente se sente mal, que a gente fica assim, não, eu preciso de algo, a minha vida não é só isso aqui, a gente está sempre querendo algo mais. Essa necessidade de querer algo mais é justamente a necessidade da nossa alma em se conectar com o nosso espírito, que é ligado a Deus. Então, a gente fica ali, a nossa mente, então, era como se tivesse ali duas vidinhas, né? Uma interligada à outra, alma e espírito, e a gente vive ali como se fosse um completa o outro, né? Porque a gente não é um corpo espiritual agora, a gente é um espírito, mas que a gente tem um corpo. Então, a gente precisa das coisas da alma, que é para nós seres humanos, né? Que nós somos corpo ainda, então a gente precisa ali, né, da alma e do espírito. Agora, se a gente deixar a alma tomar conta totalmente da nossa vida e deixar a alma vencer o espírito, e a gente
voltar para dentro de nós mesmos e somente querer fazer aquilo que a gente quer, o que o corpo pede, o que o ser humano, né, pede, a gente se desconecta de Deus, né? Porque a gente já não vive conectada ao Espírito com Deus. O nosso espírito fica desconectado com Deus e a gente tende a fazer somente aquilo que o nosso corpo pede. Esse lado nosso humano pede. E o que o nosso lado humano pede, gente, só pede coisas ruins. A gente se deixa levar pelas coisas daqui do mundo. Então, a gente acaba vivendo somente para o nosso ego, para o que eu quero, e a gente deixa a nossa consciência de lado. Então, por que eu quis conversar isso com vocês? Gente, eu sempre falo aqui, as pessoas que passam por relacionamento abusivo, que as pessoas saem do relacionamento abusivo, geralmente a pessoa, ela sente que ela não é mais a mesma coisa. Claro que existe todo um processo de recuperação, existe um processo da gente interceder, né, através de Deus, a gente se apegar com Deus, a gente ter fé, e também o processo da gente pedir em procura de ajuda, né, que são os especialistas para nos orientar e para ajudar para que a gente consiga voltar, né, para nós mesmos novamente, a gente se reconhecer novamente e a gente poder ali ter uma vida normal, tirar todos aqueles traumas e a gente poder seguir em frente como a gente vinha seguindo. Se vocês pararem para pensar, olha só, todo psicopata, todo narcisista perverso, o que eles fazem na vida das outras pessoas? Eles entram na vida das pessoas para querer destruir a vida da pessoa. Eles entram principalmente no emocional. É na mente. É aqui, ó, que eles entram, na mente. Porque a gente como eu falei anteriormente, a gente não é só corpo, né? A gente é mente, né? A gente é consciência. Então, para ele destruir, para a gente, ele querer destruir a gente, nós, seres humanos, ele precisa entrar na mente. É através da mente que ele vai destruir a outra pessoa. E por que eu tô falando isso? Gente, todo psicopata, todo narcisista perverso, eles são desconectados do Espírito Santo de Deus. Tá? Eles são desconectados, o espírito deles é desconectado. Eles vivem para eles, para o próprio ego. Eles vivem para o ser dele, né? É a parte da carne, a parte humana. Então, se eles não têm a consciência, né? Que a gente escuta falar consciência moral, a consciência que é ligada ao nosso espírito, ligado a Deus, eles vão viver de acordo com a parte humana, a parte somente da alma. E por eles viverem assim, é por isso que eles não sentem amor, porque para a pessoa sentir amor, ela tem que ter essa conexão do espírito com o Espírito de Deus. Porque o amor, ele vem através de Deus. A gente não ama porque a gente quer amar, porque a gente é bonitinho, porque... Não, a gente ama porque é algo dado de Deus para com nós. Deus dá esse amor, dá essa consciência de sentimento para nós. Então, essa questão da gente se preocupar com o outro, a gente se compadecer do outro, a gente querer o bem do outro, por mais que nós sejamos falhos, por mais que nós, né, de vez em quando aí damos nossos tropeços, mas é a briga da carne com o espírito. Eles estão ali o tempo todo, um querendo tomar o lugar ali, né? Tomar o lugar, quer dizer, a alma, ela tá o tempo todo ali querendo tomar o lugar total e tirar o espírito de jogada. Então, a alma, ela quer prevalecer ali,
que é o que tende a gente para as coisas da carne. Então, tudo que a gente sente de bom para com o outro e de bom para nós mesmos é a nossa parte espiritual, a nossa parte de espírito que é ligada a Deus, entendeu? E os psicopatas narcisistas perversos, eles não vivem, não tem mais essa ligação de espírito, do espírito com o espírito de Deus. Então, se o espírito de um psicopata não é um espírito que está mais ligado a Deus, ele pode estar ligado a qualquer outra coisa, menos com Deus, porque ele optou por viver pela alma, pelo ego. Então, e se essa mente de um psicopata, de um narcisista, ele não tem mais essa consciência, né? Vamos falar consciência moral, é a nossa parte ligada ao nosso espírito ligado a Deus. Se ele não tem mais essa consciência moral, não tem essa ligação divina, ele está vivendo pela carne, ele está vivendo pelo lado humano, o lado mal, o lado que tende às coisas que não vêm de Deus, né? Se desliga dali. Então, é por isso que eles não amam, eles não sentem empatia, não sentem compaixão, não sentem respeito. Mas o que é mais grave nisso tudo, gente? Se vocês observarem, como eu falei anteriormente, eles querem o tempo todo destruir a mentalidade e a consciência das outras pessoas. Por que eles vão no psicológico? Porque é através do psicológico, né, que é a nossa mente, que vai destruir todo o restante. Porque o nosso corpo um dia vai se acabar. Mas se a gente destrói o nosso espírito, a gente não destrói aquilo que é ligado a Deus, a gente vai se tornar como eles são. A gente vai viver pro ego, a gente vai viver pra alma, a gente vai viver para tudo aquilo que a gente tende da nossa parte errada, a parte como ser humano. Porque se a gente se desliga do espírito, né? Se o nosso espírito se desliga com Deus, a gente não é nada. A gente não tem bondade, a gente não tem caridade, a gente não tem vontade de ajudar o outro, a gente vai viver pro ego. Entendeu? Então, gente, eles querem destruir as outras pessoas. Se eles não estão sendo direcionados pelo Espírito de Deus, eles estão sendo direcionados por qualquer outro espírito, menos o de Deus. E eles querem justamente fazer o quê? São pessoas usadas pelo espírito que não é o Espírito de Deus para querer destruir as outras pessoas. Eu falei aqui no vídeo anterior. Quando um psicopata e um narcisista perverso ele entra na vida de uma pessoa, sempre fica sequelas. Mas o que acontece na vida da pessoa? A pessoa, ela pode cair em depressão profunda. Ela muitas das vezes tem vontade de se suicidar. É o que mais eu vejo, mais comentários, mais vídeos, mais pesquisa que eu faço. As pessoas, elas têm vontade de suicídio, elas perdem a razão da vida. Porque é assim como eles vivem. A partir do momento que a gente se desliga do Espírito de Deus, a gente não é nada. A gente é como se fosse um ser oco. A gente só vai viver, a gente vai querer se preencher o tempo todo, porque é assim que eles vivem, porque dentro deles não tem mais esse espírito, não tem mais a ligação do espírito com o Espírito de Deus. Então, eles precisam fazer maldades. E eles são o tempo todo usados para querer que outras pessoas fiquem como eles são. Então, essas pessoas, ela caem em depressão, suicídio. Muitas pessoas estão aí em manicômio, internadas, com a mente perturbada, porque muitos passaram na mão de pessoas assim, pessoas com transtorno de personalidade. Faz você se humilhar, faz você se rastejar,
brinca com a vida daquela pessoa que está convivendo com ele. E ainda por cima, como eu sempre digo aqui, todas essas vítimas, pessoas que passam na mão desses abusadores, eles querem como se tivessem deixado acorrentado a ele. É como se eles quisessem pegar essas pessoas que ele sabe que são pessoas que têm o espírito ligado ao Espírito de Deus, eles queiram fazer com que essas pessoas se desliguem do Espírito de Deus, né? Do nosso espírito com o Espírito de Deus. E eles vão aonde? No psicológico. Por quê? Gente, depressão não vem de Deus, não vem de Deus, mas é assim, para nós isso são coisas que acontecem na nossa parte humana, né? Uma depressão, suicídio, é o nosso lado humano que faz com que a gente tenha essa depressão. Então, ele quer lançar sobre as pessoas uma depressão, por quê? Porque sabe que essa pessoa com depressão, ela tá com a mente distorcida, ela é capaz de tudo. Ela perde a alegria de viver. Porque nós que temos o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus, nós temos amor, nós temos alegria. E eles não têm nada disso. Então eles querem pessoas para que eles transformem no que eles são e automaticamente as pessoas se desliguem, o espírito dessas pessoas se desligue do Espírito de Deus. Então eles estão aqui, gente, na Terra, é o que eu falei no vídeo anterior, é para roubar, matar e destruir. Eles vivem assim o tempo todo, fazendo vítimas e mais vítimas, tentando destruir a vida das pessoas, para tirar essa alegria que a gente tem, para tirar esse amor, tirar a paz. Tudo que a gente tem de bom é justamente o que os psicopatas, narcisistas, perversos, eles se aproximam das pessoas justamente para tirar tudo isso. Porque eles não querem ver ninguém assim. Eles querem ver as pessoas como eles são. Porque a partir do momento que ele vai conseguindo distorcer a mente da pessoa e vai fazendo a pessoa sentir tudo aquilo que eles sentem, essas pessoas, elas automaticamente, o espírito vai se afastando do Espírito de Deus. E a gente vai se tornando, vivendo somente pra gente, porque a pessoa perde coragem, a pessoa perde alegria, vontade de viver. Quantas pessoas caem doentes, tem câncer, doença de pele, surtos, pessoas que convivem com pessoas com transtorno de personalidade. Porque é exatamente isso que eles querem, é exatamente isso que eles fazem. É entrar na vida das pessoas e mexer com a consciência da pessoa, com o psicológico, porque ele sabe que mexendo com o psicológico da pessoa, distorcendo a mente, né? Ela vai automaticamente perder esses sentimentos bons, essa parte boa que a gente tem, porque através da nossa mente, dos nossos pensamentos, é que a gente dá vida ao corpo. Se nossos pensamentos estão ruins, se as nossas mentes estão ruins, a nossa mente está ruim, se a nossa mente está virada para o que é mal, é onde a gente entra numa depressão. É onde a gente cria raiva. Então, através esse mal todinho que está na nossa mente, ela vai fazer o quê? Ela vai expandir para o corpo. E é onde a gente vai partir para ter ações mediante nossos pensamentos, né? E a gente começa a fazer tudo aquilo que é desligado do espírito, nosso espírito se desliga de Deus. Porque não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer a gente sofrendo, Deus não quer a gente com depressão, Deus não quer a gente querendo morrer, Deus não quer a gente se humilhando a ninguém. Ninguém é digno para que a gente possa se humilhar perante o outro, né? Por mais que tenha essas pessoas que queiram humilhar, mas tem muito mais Deus para nos exaltar.
Então eles querem é isso, é mexer a mente. E são muitos, gente, mas são muitos ao nosso redor e a gente não sabe. Por que que tá tudo assim distorcido? Por que os valores estão distorcidos? Por que são cada vez mais pessoas sendo mortas uns pelos outros? Porque as pessoas estão se desconectando o espírito com o Espírito de Deus. E tá vivendo para si próprio, pelas próprias vontades, pelo próprio lado humano, pelo próprio ego. E eles estão aqui para isso. Tudo que eles fazem com as outras pessoas, eles fazem de propósito. Eles fazem com intenção. É por isso que eu sempre digo aqui, não romantize relacionamento abusivo, porque você não conviveu com uma pessoa normal como você. Você conviveu com uma pessoa que ela vive pro ego. Ela é comandada, seja lá pelo que for, mas menos pelo Espírito de Deus. E eles estão ali para querer destruir as outras pessoas, sim. Eles querem levar as pessoas à morte, à tristeza. Porque eles sabem que enquanto a gente está sentindo tudo isso, a gente está se afastando. O nosso espírito está se afastando do Espírito de Deus. Por quê? Porque não é isso que Deus quer da gente. Deus quer ver a gente alegre, embora esteja acontecendo tudo isso ao nosso redor. Mas Deus quer ver a gente alegre, Deus quer ver a gente amando, Deus quer ver a gente respeitando as outras pessoas, Deus quer ver a gente se compadecendo da dor do outro. É por isso que muitas pessoas que passam por relacionamentos abusivos, quando termina, né, que é uma relação assim, começa a achar que é uma narcisista, é um narcisista também. Porque eles projetam o que eles são nas outras pessoas. É como se eles quisessem, eles entram na mente da pessoa, né, com a manipulação, eles vão distorcendo a mente, os pensamentos daquela pessoa e começa a projetar naquela pessoa o que ele é. E aí, é por isso que muitas das vezes tem pessoas que saem de relacionamentos assim e começam a achar que é uma narcisista, que é um narcisista. Porque eles fazem isso com intenção. Como eu falei no outro vídeo, o que fica depois que acaba um relacionamento abusivo com psicopata e com narcisista perverso? Primeiro, muita dor. Culpa. Deus não quer a gente se sentindo culpado. Deus não quer a gente sentindo dor. Sede de vingança, raiva, ódio, ira, ou uma depressão profunda, ou vontade de suicídio. Quando toda pessoa que sai de um relacionamento abusivo sai desse jeito, carregando tudo o que um psicopata e um narcisista perverso é. Só que Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, né, que Deus tem revelado tanto esse transtorno de personalidade e Deus não tem permitido. Por mais que aconteça, já aconteceu e acontece diariamente pessoas que vão ao fundo do poço por ter se relacionado com pessoas assim, mas Deus tem dado livramento, Deus tem dado escape, Deus tem usado aí através das redes sociais, esses vídeos, canal como o meu, como tem muitos aí, orientando, falando com as pessoas o quanto é importante a gente ter esse conhecimento, o quanto é importante a gente falar que é para poder a gente fugir dessas pessoas, porque essas pessoas, a mente dessas pessoas são mentes diabólicas. Não é uma mente que nós temos, que é uma mente que a gente tem a consciência, aonde nosso espírito tem ligação com Deus. Eles se desligaram, gente, totalmente. Eles são desligados da parte divina. É por isso que eles fazem o que eles fazem. E essas pessoas, gente, não têm cura. Essas pessoas são assim. É o que eu sempre digo, o que é para a vida deles é Deus com eles. Mas a gente não pode fazer nada. O que a gente tem que fazer é se afastar.
se afastar dessas pessoas, porque essas pessoas querem destruir a gente e levar a gente para o fundo do poço que eles são. Porque a vida deles é uma vida no fundo do poço. Por mais que eles queiram se mostrarem grandiosos, por mais que eles queiram se mostrar melhores do que as outras pessoas, eles não são. Eles estão em conflito diariamente, eles precisam se preencher. E eles se preenchem assim, com o sofrimento alheio. Quanto mais maldade eles fazem às outras pessoas, mais eles se sentem bem. Por quê? Porque ali já não tem mais essa consciência, não tem mais esse espírito ligado. O espírito não está mais ligado a Deus. Entendeu? Então, eles querem fazer isso para poder sentir alguma coisa. Se a gente tem alegria, se a gente sente amor, gente, é porque a gente é ligado a Deus. Entendeu? Nosso espírito é ligado a Deus. E eles não têm esse espírito ligado a Deus. E eles vão continuar assim. Então, vocês têm que entender que não pode, gente, romantizar. Você já descobriu, sabe que você viveu num relacionamento abusivo assim, vocês têm que cuidar de vocês e se afastarem desses seres, porque não há nada que você faça. Aquela ilusão, eles vivem, eles criam uma ilusão pra gente, né? Para as vítimas, eles criam uma ilusão mentirosa. É como o próprio inimigo mesmo, vai lá e te dá flores, para depois te dar uma punhalada nas costas. Eles vêm, né, como o príncipe encantado, encanta você, se apresenta para você a forma que você quer que ele se apresenta, eles vai lá nas todas as lacunas suas e preenche, te exalta, te faz viver bem, estar bem, para depois eles mostrarem ao que eles realmente vieram. Aí vem a fase da humilhação, desvalorização, maus trato, ameaça de morte, violência física. E mais eles vão aonde? No psicológico. Porque eles sabem que é através da mente, é através disso aqui, ó, dos nossos pensamentos, é o que está dentro de nós, porque a gente não é isso aqui. É através da nossa mente, da nossa consciência, que a gente pode se autodestruir. A gente acabar, perder a nossa fé em Deus e a gente se tornar amarga, com ódio, querendo descontar nas pessoas o que passou. Então tem muita coisa envolvida aí. Muita coisa. Eu queria falar mais, mas eu acho que esse vídeo já tá muito grande, né? Então, quem sabe eu vou falar mais um pouquinho mais pra frente, conversar mais sobre isso. Mas para que vocês entendam que isso, gente, esse transtorno de personalidade é algo sério, tá? É algo sério. São pessoas que não têm ligação divina, não têm a ligação com Deus, tá? Elas vivem por elas. Então, não queira mudar pessoa assim, porque você não vai conseguir. Eles são assim. Eles são aqui, e enquanto ele tá aqui fazendo mal a você, ele tá fazendo a outros. E eles ainda querem carregar essas vítimas acorrentadas, né? Tudo amarrada, acorrentada atrás dele. A vida inteira. Destruindo, manipulando e fazendo com que vocês se afastem do seu espírito, se afastem do Espírito de Deus. E vocês se tornem amarga, porque tudo isso que a gente... As sequelas que ficam são sequelas que faz com que a gente se desligue do amor de Deus. Então, por isso que é importante se cuidar, mas Deus, ele é maravilhoso. Deus é misericórdia pura. E a partir do momento que a gente se ergue e a gente pede misericórdia a Deus, a partir do momento que a gente vai usar nossas ferramentas como ser humano, né? Que é procurar um especialista para cuidar da alma e a gente busca a Deus para cuidar do espírito. Então, a gente precisa dos dois. Deus e um especialista. Deus para cuidar do nosso espírito e os especialistas para cuidar da nossa alma. Para poder a gente conseguir ter o equilíbrio novamente. Tá, gente? Então, isso é muito forte. Isso não é brincadeira, tá?
Lidar com pessoas assim não é... Isso é muito mais do que a gente pensa, tá? É muito mais. Vai muito além do que tudo isso. Então, se você parar para analisar, como já dizem os especialistas, os especialistas chamam eles de vampiros, sugadores de alma. As pessoas que passam por relacionamento chamam essas pessoas tudo que vocês possam imaginar, menos de amorzinho. Depois que passa pelo ciclo do abuso ou está dentro do ciclo de abuso, o repertório é o mesmo. Todos passam pela mesma situação. Todos terminam na mesma situação. Um com mais intensidade, outros com menos intensidade. Uns se recuperam mais rápido, outros levam esse trauma pro resto da vida, como eu digo. Gente, se vocês nunca passou por um relacionamento assim, vocês nunca vão entender. Só quem passa que vai entender o que é isso. É você ter a sensação que você conviveu com qualquer coisa, menos com um ser humano. Porque é o que eu falo. Eles entram na mente e eles tiram de você tudo que você tem. Te deixa vazia. Te deixa vazio. É por isso que as pessoas ficam perdidas, tipo, quem sou eu? O que foi aquilo? As pessoas, elas próprias ficam se procurando. É por quê? Porque ele justamente mexeu aqui, ó, na mente, no psicológico. Então, a gente tem que voltar a cuidar do psicológico e manter a reta novamente em direção do que é certo e se afastar desses abusadores. Então, tá bom, gente, já falei muito. Eu vou tentar gravar outro vídeo, falar mais um pouquinho, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí, é muito importante, tá? Esse assunto é sério. Vamos divulgar, vamos compartilhar, porque não é brincadeira. Não é brincadeira passar na mão de uma pessoa com transtorno de personalidade. O negócio é sério. Como se diz, o bagulho é doido. E muito doido. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus.